dia. Bom dia, galerinha. Então, vamos lá, então, sim. Relevo brasileiro. Galera, então vamos falar sobre os relevos do Brasil, né? Na aula passada a gente falou de agentes internos, externos, estão falando de modelagem de relevo. Vamos falar então dos relevos brasileiros. Então tem algumas características do relevo brasileiro que é muito marcante, muito notável, né? Nós temos um relevo no Brasil formado por formações, né? Eles são de formações antigas. Quando eu falo de antiga, eu estou falando de milhões de anos. O relevo brasileiro é formado no período pré-cambriano, né? Então a gente vai ter um relevo com altitudes mais baixas, principalmente por causa da sua idade. Já falamos na aula anterior que a gente tem as nossas bases geológicas basicamente por bacias sedimentares e por maciços cristalinos, né? Então, como a gente tem um relevo mais antigo, a gente vai ter um relevo mais desgastado. Então, é uma das explicações que a gente vai ter, é uma das explicações que fazem com que a gente tenha um relevo mais baixo, né? A gente não tem dobramentos modernos no relevo brasileiro. A gente vai ter basicamente escudos cristalinos, bacias sedimentares e vai ter um relevo mais aplanado. Então, só para efeito de comparação, a gente tem aqui alguns dobramentos modernos e para a gente exemplificar, eu tenho o ponto mais alto aqui no Monte Everest, perdão. Eu tenho um pico do K2 aqui no Monte Everest, que é o ponto mais alto do planeta Terra. E para fazer uma comparação com o ponto mais alto do Brasil, eu tenho um pico da neblina, que está aqui. Né? O pico da neblina fica lá na Serra do Imeri, lá no norte do Brasil. Só uma comparação em relação à altitude do ponto mais alto do Brasil e o ponto mais alto do planeta Terra. Então, aqui eu estou falando de um maciço cristalino, aqui eu estou falando de um escudo cristalino, e aqui eu estou falando de um dobramento moderno. Um dobramento moderno, ele vai ter altitudes mais elevadas. No caso do Brasil, eu vou ter pontos mais baixos, por ser mais antigos, e vai ser mais aplanados devido aos fatores de desgaste, de erosão desse relevo. Aqui, galera, eu tenho um gráfico, né, para ilustrar a altimetria do território brasileiro. Eu tenho aqui porções do território de 0 a 200 metros de altitude
de 200 a 900 metros de altitude e acima de 900 metros de altitude, apenas 3% do território. Os dois aqui dividem-se quase que meio a meio do território brasileiro. Aqui eu estou falando de áreas de planaltos, de 200 a 900 metros de altitude, de acordo com algumas classificações, que a gente vai entender, mas a gente vai estudar as classificações dos 3 autores principais que classificam o território, o relevo brasileiro. E aqui eu vou ter altitude de 0 a 200 metros. Então, eu tenho uma predominância de planícies em algumas áreas e eu vou ter áreas de planaltos em outras regiões brasileiras, né? Por que eu tenho um relevo tão baixo, né? Quais são as explicações? Então, a primeira explicação, eu tenho justificativas internas e externas. Eu estou falando do planeta Terra, né? Então, eu tenho causas externas, que está muito relacionado à modelagem do relevo, a agentes erosivos, de intemperismo, e eu tenho causas internas, né? De dentro do planeta, que tem a ver com tectonismo, com movimento tectônico. As causas internas, eu vou ter no Brasil uma instabilidade tectônica. O Brasil não está no limite de placas tectônicas, a gente está no centro de uma placa tectônica, então eu tenho uma estabilidade tectônica maior, certo? Os meus eventos antigos, os meus eventos geológicos, eles vão acontecer em um período muito antigo, né? Eu tenho a origem, eu tenho a orogênese brasiliana, que é quando eu tenho um sorregimento ali das placas, dos escudos cristalinos na porção central do Brasil, que eu vou ter um levantamento, sorregimento daquelas áreas de planaltos, mas isso vai acontecer há 500, 600 milhões de anos atrás, na época que a Gondwana estava se formando ainda, né? Então, o relevo brasileiro é formado no período que é chamado de pré-cambriano, né? Muito, mas muito antes da fragmentação da Pangeia. Essa fragmentação da Pangeia vai ter alguns reflexos no relevo brasileiro, principalmente nas áreas costeiras. Muito bem. Então, o que justifica o meu relevo? Quais são as causas internas? Basicamente, para ter estabilidade geológica muito grande e porque os meus movimentos tectônicos, eles aconteceram em um período muito antigo, muito no passado, que vai fazer com que esse soerguimento do relevo esse relevo soerguido, seja aplanado pelos meus agentes externos. Então, quais são os agentes externos que vai modelar o meu relevo e deixar ele mais baixo? Eu tenho as águas oceânicas. As águas oceânicas, elas vão condicionar o relevo, elas vão desgastar o relevo, vai fazer com que eu tenha um relevo mais aplanado. Existem regiões do Brasil que já foram inundadas por águas oceânicas, e o que justifica algumas depressões, algumas áreas de planícies na região do Sertão, por exemplo, na região norte do Brasil. Então, as águas oceânicas, um passado geológico muito antigo, também vai influenciar no rebaixamento desse meu relevo. Eu também posso citar, eu nem coloquei aqui porque é muito sutil, as eras glaciais em que o mundo passou, isso também vai gerar desgastes no relevo brasileiro, certo? Os derramamentos vulcânicos, eles vão aplanar o relevo em algumas regiões. O principal derramamento vulcânico que eu tenho é na região sul-sudeste do Brasil, que vai formar aquele solo de terra roxa que a gente vai estudar na próxima aula, a gente vai falar sobre solos na próxima aula. E depois eu tenho a questão do intemperismo, erosão e sedimentação. As minhas condições, as minhas condições de clima, né, o meu calor intenso e muitas chuvas em algumas regiões, também vai contribuir muito na modelagem do meu relevo, certo? Eu vou ter um relevo muito desgastado em algumas regiões em função do intemperismo físico. Eu vou ter um relevo desgastado em outras em função do intemperismo químico, em questão da erosão do fluvial, questão da erosão das águas. Aí eu estou falando, por exemplo, da bacia amazônica, né, que vai ser uma região de planície e algumas depressões influenciadas por esses agentes aí, certo? Então, de maneira geral, o relevo brasileiro ele é classificado como relevo antigo, um relevo com altitudes mais baixas e que sofreu muitos desgastes. É um relevo muito desgastado. Muito bem. Aí eu tenho a classificação do relevo brasileiro, né, que são os 3 principais autores que vão classificar o meu relevo brasileiro aí. O primeiro autor que eu tenho é o Haroldo Azevedo. O Haroldo de Azevedo, ele vai classificar o relevo do Brasil em 1940.
Ele vai classificar o relevo do Brasil de acordo com a altimetria, né? Ele vai considerar que as áreas com mais de 200 metros de altitude vão ser áreas de planaltos e áreas com menos de 200 metros, áreas de planície. Então, de acordo com Haroldo de Azevedo, a gente vai ter um país predominantemente formado por planaltos. Você vai ter alguns planaltos importantes, por exemplo, o Planalto das Guianas e o Planalto Central, que vai fazer, que vai condicionar e vai possibilitar a formação da bacia hidrográfica da Amazônia, que a gente estudou nas aulas passadas, que vai fazer aqui um divisor, dois grandes divisores de água, e vai canalizar todo esse conjunto hidrográfico aqui para a região hidrográfica da Amazônia aqui. Ele vai classificar a planície da Amazônia, a região da Amazônia, do Rio Amazonas, como uma grande planície, certo? Depois vai ter aqui o Planalto Atlântico. O Planalto Atlântico, ele é influenciado pela fragmentação da Pangeia, porque aqui eu vou ter o deslocamento das placas tectônicas, né? Eu vou ter a formação dessa planície costeira aqui, com afastamento, com deslocamento dessas áreas minhas aqui mais planas para o interior do continente, e isso é influenciado pela divisão e a fragmentação da placa tectônica. Aí ele vai criar a região da planície do Pantanal, certo? Opa! A planície do Pantanal, que é uma região alagadiça, que a gente falou na aula passada. O Planalto Meridional. O Planalto Meridional tem uma importância hidrográfica também muito grande, que ele vai servir de divisor de água para a bacia hidrográfica do Paraná e nascente para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco, certo? E vai determinar aqui como a planície dos Pampas gaúchos. Né? Tudo isso baseado na altimetria. E por que essa planície aqui está circulada? Justamente para a gente entender como que a classificação do relevo vai mudando de autor para autor. E é interessante também fazer uma relação nessa questão do tempo, né? Na condição do tempo em que esses autores vão estabelecendo essas classificações. O Haroldo de Azevedo, ele vai classificar o relevo em 1940 e vai usar apenas essas informações altimétricas, baseado na altura. É mais que 200 metros é planalto. Por que ele vai fazer isso? Em 1940, a gente tem uma quantidade de recursos tecnológicos um pouco mais limitada, um pouco menos limitada. Então, ele vai conseguir especificar menos esses relevos, né? Ele vai conseguir classificar com menos, eu diria precisão, mas com menos critérios o relevo brasileiro. Em 1950, a gente tem o Aziz Absaber, que é outro autor que vai classificar o relevo do Brasil. Aí o Absaber já vai usar um outro critério para classificar esse relevo. Ele vai compartimentar o relevo e considerar a junção dos agentes externos e agentes externos e associar toda essa dinâmica para identificar o tipo de relevo que a gente tem, certo? Inclusive, ele vai considerar o relevo de acordo com a sua gênese, de acordo com a sua origem. E ele vai considerar que áreas de planaltos são áreas em que a erosão supera a sedimentação. Áreas de planície, áreas em que a sedimentação supera a erosão. Ponto. A gente precisa fazer uma pausazinha aqui pelo seguinte. Planalto, erosão supera a sedimentação. Então, toda a minha área em que eu tenho um processo de erosão maior do que um processo de deposição, ou seja, em todas as minhas áreas em que vai sair mais detritos de rocha, vai ser considerado uma área de planalto. As áreas que recebem esses detritos, que recebem esse material de sedimentação, segundo o Aziz Absaber, vai ser considerado uma área de planície, certo? O que eu tenho de mudanças aí, galera? Primeiro que eu vou reclassificar o meu relevo, se eu fizer um paralelo entre os dois autores aí. Por exemplo, eu vou criar aqui o meu Planalto nordestino e o meu Planalto do Maranhão e do Piauí. Por que eu vou ter essa classificação diferenciada do Haroldo de Azevedo? Por causa da origem desses meus planaltos, né? A gênese desse meu planalto é diferente de um em relação ao outro. De acordo com o Haroldo de Azevedo,
são tudo igual, e é formado de acordo com a altitude. A gente classifica ele de acordo com a altitude. Esse aqui é muito mais alto do que o outro, ele vai ser outro planalto. Esse aqui é mais linear, vai ser outro planalto. Enfim, o Aziz Absaber não, ele vai considerar o processo de origem, né? A formação específica desses planaltos, e vai compartimentar os planaltos aí. Beleza. Aí aqui tem a planície pantanal, da mesma forma, o planalto central, que vai ser levado em consideração como planalto central, até o Jurandir Rosa aqui embaixo também, mas enfim, vamos focar aqui no Absaber aqui. E aqui a gente tem aqui, que eu marquei, sinalizei a planície do Pampa, que aqui é considerado uma planície por causa da sua altitude. Aqui ele já é considerado como um planalto, né? Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense. Por que ele considera essa região como uma região de planalto? Apesar de eu ter uma altitude, uma altimetria não tão expressiva nessa região, o Aziz Absaber vai considerar essa região como uma região de planalto, porque existe um processo de erosão maior do que um processo de sedimentação nessa região, certo? Eu vou ter um processo de retirada de materiais desse lugar maior do que o processo de deposição. Bacana? As outras, aqui a gente tem o Planalto das Guianas, que vai se manter também, só vai ter essas 3 alteraçõezinhas aqui, e as nossas planícies costeiras também mantidas nessa divisão. Aí, em 1989, a gente tem o Jurandir Rosa, né? O Jurandir Rosa, ele vai utilizar informações de um projeto chamado Randam Brasil. O que é esse projeto Randam Brasil? Esse é um projeto governamental em que o governo brasileiro objetiva mapear todas as potencialidades do território brasileiro, minerais, vegetais, os solos, os recursos hídricos. A gente vai ter um grande raio-x do território brasileiro, né? Dentro desse projeto Randam Brasil. A gente está falando de um período em que existe uma tecnologia de informação muito maior, né? Você já tem os sistemas de informações geográficas, as SIGs, a construção de informações geográficas com muito mais precisão, né? Então, o Jurandir vai usar essas informações para classificar o relevo. Aí ele vai conseguir compartimentar, ele vai conseguir fragmentar o relevo brasileiro em muito mais partes, vai caracterizar de maneiras muito mais específicas, certo? De forma que ele vai dividir o Brasil em 28 categorias, em 28 tipos de relevo diferentes. Eu vou ter aqui minhas regiões de planaltos, minhas regiões de planícies, e vai surgir, de acordo com o Jurandir Rosa, uma nova classificação, uma nova forma de entender o relevo, que é as depressões. Até então a gente não via as nossas depressões aqui, certo? Então as depressões bem marcantes para a gente estudar. Então, para classificar o relevo, o Jurandir considerou fatores como geomorfológicos, os geomorfoclimáticos e geomorfoesculturais, né? Os geomorfológicos é a gênese, é a origem morfológica, é a construção desse meu relevo. O geomorfoclimático é a influência do meu clima na formação, na modelagem do meu relevo. E os geomorfoesculturais são os agentes de construção, de transformação do relevo, os agentes de temperismos, os agentes físicos, químicos, biológicos, na minha construção do relevo, certo? E ele também vai fazer uso das cotas altimétricas. Ele vai considerar a área de planalto, áreas acima de 300 metros de altitude, certo? Áreas desgastadas, formas irregulares, vai perceber que tudo que a gente conhece do relevo hoje, todas as grandes informações que a gente tem, vai ser catalisada pelo Jurandir Rosa. Então, tudo aquilo que eu falei, das áreas desgastadas, dos relevos irregulares, tal, tudo isso é catalisado pelo Jurandir Rosa. A gente vai ter esse entendimento mais complexo do relevo a partir dessas classificações que ele vai fazer. As áreas de planícies são formadas por áreas inferiores a 100 metros de altitude e são formadas por acúmulos de sedimentos, né? Então, todas as áreas que a gente vai ter um acúmulo sedimentar, a gente vai chamar de áreas de planície. E as depressões estão entre 100 e 500 metros
onde predominam os processos erosivos. Essa ideia é uma ideia parecida com a do Aziz Absaber, né? Aí, só que aí eu já não vou considerar as planícies e os planaltos igual ele fazia aqui. Aqui eu vou considerar as planícies e as depressões. As depressões é onde eu tenho uma predominância de processos erosivos, mesmo que esteja em uma altitude mais elevada. Então, aquela minha planície que virou um planalto, agora é chamado de depressão. Aqui, ó, a 22 aqui, que é a depressão periférica sul-rio-grandense. Então, a principal mudança que a gente vai ter é nesse entendimento, primeiro de planaltos por causa da altitude, que vai virar uma planície por causa do processo de erosão, e depois vai virar uma depressão em função desse processo erosivo. Então, assim, eu tenho uma depressão aqui que é muito marcante, que ela é muito cobrada de vocês. A depressão da região amazônica, né? Essa depressão da região amazônica, que aqui é classificado como uma planície, aqui é classificado como uma grande planície, uma área de planalto. Aqui eu vou ter uma área de depressão e vai ser uma depressão justamente porque eu tenho um processo erosivo muito intenso por causa dos meus cursos de águas superficiais, por causa do meu grande emaranhado de rios que eu vou ter nessa região. Então, o Jurandir Rosa é classificar toda essa região, que antes é classificado como planície, como uma área de depressão. A área de planícies vai ser basicamente a área onde que eu encontro o leito dos rios, né? A calha do rio é desgastada, as margens do rio não vai ser tão desgastada, então eu vou considerar como áreas de planícies. As depressões, né, que a gente está falando aqui, elas podem ser absolutas ou relativas, né? O que é uma depressão absoluta? É quando você tem a altitude dessa região inferior ao nível médio da Terra, que é o nível do mar. Né? No Brasil, a gente não tem o exemplo que a gente tem o Mar Morto. O Mar Morto ele está em um nível mais baixo que o nível dos oceanos. E as depressões relativas, que é o que a gente tem aqui no Brasil, são depressões onde que o relevo tem altitudes inferiores às minhas áreas vizinhas, né? Se eu pegar, por exemplo, o Pó do Shell aqui em Linhares, o Pó do Araçá, são todas áreas, né? São microformações, mas são áreas de depressões relativas, áreas mais baixas. E eu ainda tenho uma outra classificação. Eu posso classificar essas depressões minhas como periféricas, que está entre uma área sedimentar e um escudo cristalino. Eu posso ter uma depressão marginal, que vai margear bacias sedimentares, certo? E eu tenho as minhas depressões interplanáuticas, que estão entre planaltos. Exemplo de depressão interplanáutica é a depressão sertaneja, que está aqui entre dois planaltos aqui, certo? Essa depressão sertaneja, por sinal, ela é muito cobrada é muito cobrada em provinhas por ter uma relevância muito grande em relação à questão climática, por exemplo. É uma área que é sempre considerada aqui como a área de planalto, certo? E vai ser considerada, é sempre considerada como área de planalto, que desde o Haroldo Azevedo, Pedro Aziz Absaber e o Jurandir Rosa, que vai classificá-lo como área de depressão. Por que aqui se classifica como planalto? Por causa da sua altitude. É uma área de altitudes não tão baixas em relação ao nível do mar, mas é uma área de depressão relativa, por estar entre planaltos aqui, e uma área que sofre com um processo de erosão muito intenso. Esse processo de erosão da depressão sertaneja é muito influenciado pela questão climática. Por ter um clima muito árido, a gente tem um processo de desgaste físico muito grande, certo? Então, basicamente, essas são as classificações do relevo brasileiro. Tá. Aí, galerinha, a gente tem as formas de relevo encontradas no Brasil, certo? A gente não vai ter cadeias de montanhas encontradas no Brasil, por exemplo. As cadeias de montanhas vão ser encontradas em áreas de choques de placas tectônicas, de dobramentos modernos. Como aqui a gente é formado por escudos cristalinos e bacias sedimentares, a gente não vai ter grandes áreas de montanhas. O que a gente vai ter é alguns picos mais elevados, né? Eu nem coloquei aqui, mas
enfim, a gente vai ter o Pico da Neblina, o Pico da Bandeira, aqui na divisa dos 3 estados aqui, mas áreas de montanhas, grandes cordilheiras, a gente não vai ter no território brasileiro. Fica tranquilo também para entender. Então, as principais formas de relevo que a gente tem as chapadas, que tem altitudes acima de 600 metros, possui um topo aplanado devido à litologia sedimentar. A gente tem como exemplo a Chapada Diamantina, dos Veadeiros, na região central do Brasil, e a Chapada do Araripe, em Pernambuco. Então, as chapadas, elas são caracterizadas principalmente por esse topo, chamado também de mesa, né? Vocês podem ouvir chamar isso aqui de mesa. É um topo mais aplanado, certo? As suas bordas normalmente são escarpadas e esse topo aplanado aqui. O detalhe é que essas chapadas, elas normalmente são formadas por bases geológicas cristalinas, mas com uma cobertura sedimentar, né? Onde que vai ter a formação, em alguns casos, de solos. Depois eu tenho as cuestas e glints. As cuestas são formadas em embasamentos cristalinos, cobertos por camadas sedimentares, assimétricos. Vamos lá. O que é uma cuesta, né? Uma cuesta é quando a gente tem uma forma de relevo. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Quando eu tenho um tipo de relevo, onde eu tenho uma costa, isso, tá bom. Onde eu tenho aqui uma costa mais suave, certo? E do outro lado mais íngreme aqui. Por que que isso vai acontecer? Eu vou ter a formação rochosa de um lado aqui com material mais poroso, material mais formado por rochas sedimentares, e o outro lado aqui a exposição do meu escudo cristalino. Então, como eu vou ter rochas mais desgastadas de um lado, eu vou ter uma irregularidade, uma declividade menor aqui por causa da deposição de sedimentos. Esse lado aqui, com uma rocha mais rígida, eu vou ter um desgaste menos intenso aqui, certo? Depois eu vou ter os meus glints também. É uma forma de relevo de borda de bacia sedimentar, na qual a depressão periférica foi modelada pelos terrenos cristalinos. A principal diferença da cuesta para os glints é o contato da rocha sedimentar com a rocha cristalina, certo? Basicamente isso. A gente vai ter os Inselbergs. O que é o Inselberg? É uma forma de relevo característica de regiões semiáridas. Se alguém conheceu ou conhece, não sei, a região semiárida nordestina, é muito comum a gente visualizar essas grandes rochas, esse surgimento dessas grandes rochas. Por que que isso vai acontecer? Isso vai acontecer Isso vai acontecer por causa do meu tipo de clima, né? Eu tenho um clima mais seco, eu tenho um clima mais árido, onde que eu vou ter o aplanamento dessas rochas, eu vou ter o desgaste dessas rochas, só que eu não vou ter a formação de solos, por exemplo. Né? Quando a gente estudar sobre solos, eu já percebi que na região nordeste do Brasil, na região semiárida, a gente tem um solo muito raso, porque falta chuva, né? A interação do clima com o desgaste da rocha e as águas vão possibilitar a formação dos solos. Então, nessa região, eu tenho pouca formação de solos, pouca cobertura de terrenos que conseguem cobrir essas bacias sedimentares. Então, essas rochas, elas vão ser exumadas por um processo de erosão, elas vão ser desgastadas e vão ser reformadas de novo. Elas vão se tornar, esses desgastes, esses detritos vão se litificar, vão formar novas rochas com a mesma origem da rocha materna. Não sei se eu consegui explicar direitinho, mas vamos lá. Vou explicar de novo. Eu tenho o afloramento de rocha e eu tenho um desgaste pelo a minha intempérie causada pelo clima, um clima mais semiárido e seco. Eu vou ter a deposição desses sedimentos na base dessa minha rocha e eu vou ter a litificação posterior dessa rocha com esses mesmos materiais. Então, esse material aqui é chamado de saprolítico. Por quê? Porque eu vou ter a formação da rocha com o mesmo material da minha rocha mãe.
Então é como se o mesmo material da mesma rocha, ele se reconstituísse novamente, certo? Por que que isso acontece? Porque eu tenho pouca chuva, eu tenho um clima árido. Esse material, esse detrito, ele não vai formar solos, ele não vai formar aquelas camadas de solos, eles vão formar novas rochas. E essas rochas vão ser exumadas pelo meu processo erosivo, né? Então, os icebergs vão ser muito típicos das minhas regiões de Professor, semiárido. Oi. hein, as rochas sempre vão ser escuras? As rochas, elas vão carregar as características das rochas mãe, das rochas dão origem a elas, né? Essa cor de rocha, ele pode ser tanto pela origem dela, quando é rocha de origem magmática, por exemplo, elas são rochas mais escuras. Mas aqui a gente pode ter influência, por exemplo, da questão climática, né? Por exemplo, as terras da região centro-oeste do Brasil é um solo mais avermelhado por causa da lateralização do solo e não necessariamente pela composição química desses solos. Nesse caso aqui, a cor da rocha, a qualidade da rocha, vai ser muito ligada à rocha mãe que deu origem a ela, certo? Aí a gente pode ter rochas cristalinas, rochas de origem sedimentar. O importante é vocês associarem esse tipo de formação rochosa carregando a característica da rocha mãe, certo? É uma rocha que ela não vai perder as características. Eu não sei se vocês lembram do ciclo da rocha, que uma rocha ela vai surgir de origem magmática, de origem sedimentar, e ela pode ser transformada, aconteceu um processo de metamorfose, né? Ela vai virar uma rocha metamórfica por causa da pressão do interior da Terra, e ela vai ser transformada em outra rocha por exemplo, a rocha sedimentar, quando ela é empurrada para o interior da Terra, ela se transforma e vira uma rocha metamórfica. E ela pode ser aflorada, né? Você tem vários eventos que podem fazer o afloramento dessa rocha. Um dos eventos pode ser a erosão fluvial, por exemplo. Você pode ter um rio que ganhou um curso naquela região, que vai desgastar o relevo e vai aflorar essa rocha. Então, essa rocha que era metamórfica, que era sedimentar, virou metamórfica, que vai ter um curso, que vai ser aflorada, que vai ter um curso de rio passando nela, que vai carregar o detrito dela e vai transformar numa outra rocha sedimentar. Só que essa outra rocha sedimentar que vai ser transportada, que vai ser formada por essa água fluvial que está passando aqui, pode carregar elementos de outras rochas e formar uma rocha sedimentar lá na frente com elementos de várias rochas distintas. Conseguiu entender? No caso Sim, do Iselberg, como você tem uma dinâmica menor, principalmente em relação à questão de hidrológica, principalmente em relação às questões das águas, essas rochas que formam os icebergs, eles carregam muito as características da rocha mãe, certo? Então, elas têm essas características de carregar as características das rochas daqueles lugares. Eles não vão ter uma diversidade rochosa muito grande nessas regiões, por exemplo, certo? Tá. Depois a gente vai ter, acabou já. A gente vai ter as serras, né? A serra que é o tipo de formação de relevo mais comum, principalmente na região sudeste aqui. São regiões de terrenos acidentados, fortes desníveis, são apresentadas pela Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. Dentro do conjunto de serras, né? Serras você não tem uma uniformidade desse relevo, você vai ter morros diferentes. Dentro desse conjunto de serra aqui, a gente pode acrescentar aqui, ó, que eu coloquei, os mares, caramba, mares de morros. Os mares de morro, para quem viaja para Minas Gerais, por exemplo, quando você sobe ali perto de Ipatinga, chegando em Belo Horizonte, que você olha no horizonte, você vê aquele monte de... Parece um ninho de dinossauro com um monte de ovos gigantes, que vai formar aquele conjunto de serras. Aquilo ali a gente chama de mares de morro, porque dá uma impressão de ser ondas formadas por morro. Existem livros também que chamam aquilo de meia laranja, né? Obviamente porque parece meia laranja as formações daquele lugar ali. Então é muito comum também a gente ter nessa região aqui do sudeste do Brasil a formação de serras. Os planaltos é muito comum na região central do Brasil e na região da Chapada Diamantina.
Isso também tem a ver com a questão hidrológica também, né? Você tem uma área de serras em áreas onde tem uma quantidade de chuva maior, porque vai ter um desgaste maior e um desgaste mais irregular dessa formação rochosa. E tem as colinas, cadê? As colinas é amplamente utilizado pelos geomorfólogos para caracterizar as regiões suavemente onduladas, com formas parecidas às meias laranjas. Ah, tá. Isso que tá errado. Enfim, são pequenas elevações cujo delínio ocorre pela ação dos rios e da umidade. Ah, tá, galera, me desculpa. As colinas, elas podem estar no meio das serras, certo? Você pode ter um conjunto de serras com colinas nesse meio de serras. Os mares de morro são classificados como serras e cada mares daquele ali, cada meia laranja daquele ali vai ser classificado como uma colina. Um exemplo de colina que eu já vi cobrando em prova de vestibular é o Morro do Pão de Açúcar. Aquilo ali, eles vão ser chamados de colina ou de meia laranja. Tranquilo? Então são as formas mais comuns de classificar o relevo brasileiro aí. Beleza? A gente precisa focar muito nessas classificações do relevo feito por esses três autores. É muito improvável que vocês vão ter uma questão, por exemplo, pedindo para classificar uma chapada, um relevo, que seria uma questão muito mais fácil, né? Normalmente eles vão fazer questões relacionadas à classificação desses autores aqui, que é o que eu penso que vocês precisam focar mais, certo? E na questão da origem do relevo brasileiro. Um relevo antigo, formado no período pré-cambriano, enfim, um relevo desgastado por ser antigo demais, e a gente vai ter uma influência muito grande na questão hidrológica. Eu acho que a gente entende isso melhor quando estuda sobre os solos, porque a formação dos solos ela depende muito da questão da água, né? da influência das águas na formação dos solos. E a gente acaba entendendo um pouquinho a compartimentação desse relevo. Você vai ter relevos mais irregulares, aonde que chove mais, né? Porque por causa do intemperismo químico que a água vai provocar aí. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Galera, amanhã a gente vai estudar sobre solos. Se vocês tiverem alguma dúvida, só me perguntar que a gente está aqui. Show. Tranquilo. Tranquilo. Então tá bom. Beleza, então. Até amanhã, galera. Beijos. Se tiver alguma pergunta, pode mandar aí, nós estamos aqui.